Olá pessoal, bem-vindos ao canal Metalurgia. Hoje vamos fazer uma jornada pelo mundo da construção naval e entender por que a ciência dos materiais e a metalurgia desempenha um papel crítico na prevenção de tragédias no mar. Vamos lá? Os navios foram os grandes pioneiros da era da exploração, permitindo que os exploradores alcançassem novos horizontes e estabelecessem rotas comerciais que ligavam continentes distantes. E no final do século XIX, os navios já eram o principal meio de transporte para viagens e entrega de correspondências em todo o mundo. Atualmente, sabe-se que os aços são os materiais mais utilizados na indústria naval. O aço é uma liga metálica que consiste principalmente de ferro e carbono. Essa combinação de elementos confere ao aço suas propriedades únicas, como resistência, durabilidade, maleabilidade e condutividade. Existem muitos tipos de aço, cada um projetado para atender às necessidades específicas dos projetos. No caso dos utilizados na indústria naval, temos os aços comuns com teores específicos de carbono, entre 0,15% e 0,25%, além de um teor razoavelmente alto de manganês. Mas não são apenas os aços comuns que compõem os materiais navais. Outros materiais metálicos, como os aços de alta resistência, aços inoxidáveis e ligas como de cobre e de titânio, são utilizados. No entanto, os navios e estruturas marítimas enfrentam ameaças constantes, como cargas de vento, ondas e corrosão, podendo levar a falhas mecânicas graves, incluindo fadiga, fratura, fluência, erosão e curvadura. É aqui que a metalurgia mecânica entra em cena. A metalurgia mecânica pode ser definida como a área da metalurgia que trata a resposta dos metais a forças ou cargas, que podem se manifestar durante a utilização do metal como componente ou parte da estrutura de um equipamento. Desse modo, por lidar com a resposta dos metais a forças e cargas, a metalurgia mecânica é essencial para entender como os materiais se comportam em estruturas marítimas. Assim, a detecção de danos em metais e a compreensão dos mecanismos de falha de metais são essenciais para alertas precoces e proteção de navios, evitando grandes tragédias. O Titanic, os navios Liberty e o MSC Napoli são exemplos que destacam a importância da escolha dos materiais certos e da compreensão da metalurgia mecânica para evitar a falha na indústria naval. De modo a compreender melhor a importância da metalurgia mecânica na prática, vamos analisar um dos casos históricos que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1941 e 1945, e que mudou o cenário da ciência dos materiais. Durante esse período, 4.694 navios cargueiros Liberty foram construídos para auxiliar rapidamente as operações de abastecimento, sendo fundamentais para o esforço de guerra. No entanto, problemas críticos surgiram em navios dessa classe, e 1.289 deles falharam. Dentre eles estão os chamados navios Schenectady. A problemática em questão foi que, com a temperatura das águas do mar frias, trincas começaram a se desenvolver nos cascos feitos de aço comum. Essas trincas se desenvolveram progressivamente até abranger completamente o perímetro transversal dos cascos, resultando em uma divisão catastrófica dos navios ao meio, representando uma falha de projeto significativa. Mas qual é a explicação metalúrgica para essas trincas aparecerem e serem tão catastróficas? Primeiramente, precisamos entender a origem dessas trincas. Os cascos dos navios de uma linha do Liberty eram feitos por soldagem, uma tecnologia recente à época e que revolucionaria o tempo de produção dos navios. Contudo, com o processo de soldagem, a transferência de calor em pontos localizados era responsável pelas distorções nas estruturas unidas. Essa imperfeição é gerada pelo calor aplicado de forma não homogênea, que gera expansão térmica ao redor da área do cordão de solda, que, quando resfriada, gera variações no modelo, causando o deslocamento dessas distorções. Portanto, nesse caso, as falhas significativas nas soldas, agravadas pela falta de qualidade, atuam como concentradores de tensão. De acordo com a teoria de Griffith, quando a tensão na ponta da trinca excede um valor crítico chamado tensão de fratura, a trinca começa a se propagar. O concentrador de tensão, que no caso é a solda, aumenta as tensões na ponta da trinca, tornando-a mais suscetível a rachaduras. Assim, o concentrador de tensão atua como um ponto de partida para o início da trinca, amplificando as tensões locais e resultando na propagação da trinca. Por sua vez, a propagação da trinca ocorre até que a fratura do material ocorra. Outro fator agravante nessa tragédia foi que ela envolveu uma fratura frágil em um tipo de aço que originalmente deveria exibir uma fratura dúctil.
Essa transição dúctil-frágil ocorre justamente devido ao resfriamento através de uma faixa crítica de temperatura, o que pode ocorrer no caso do uso de aços comuns, como os que foram utilizados nos navios Liberty. Na fratura dúctil, como inicialmente era se esperado para os navios, ocorre o movimento das discordâncias, e esse processo se desenvolve de forma relativamente lenta à medida que a trinca propaga, sendo considerado uma trinca estável, resistindo a uma tensão adicional com elevada absorção de energia antes da fratura. Já uma fratura frágil, como ocorre nos navios Liberty, a propagação da trinca é muito rápida, sendo uma trinca instável, com baixa absorção de energia antes da fratura. O mesmo fator de transição dúctil-frágil ocorre e explica o naufrágio do Titanic em 1912, em que o aço utilizado apresentava uma temperatura de transição dúctil quebradiça muito alta em relação à temperatura de serviço, tornando o material frágil em temperaturas de água gelada, resultando na falha do material e, subsequente, a morte de mais ou menos 1.500 passageiros e tripulantes. Mas e no caso dos navios Liberty, o que poderia ser feito? Para se evitar surpresas com a mudança no tipo de fratura de acordo com a temperatura, o teste que pode ser feito é o ensaio de impacto Sharpie, no qual um pêndulo colide com uma amostra entalhada, e a energia absorvida dessa fratura é medida utilizando alguns conceitos físicos pela diferença de altura atingida pelo pêndulo após o impacto com a amostra. Materiais com alta tenacidade vão absorver muita energia, logo a altura é menor, enquanto materiais frágeis absorvem pouca energia e a altura é maior. Utilizando esse mesmo ensaio, o Bureau of Ships do Departamento Naval e, posteriormente, o National Bureau of Standards, o NBS, analisaram 83 de 48 amostras dos 60 navios Liberty para testar as propriedades dos materiais, incluindo as temperaturas de transição dúctil-frágil. O teste de Sharpie com entalhe em V no material residual revelou algumas pistas muito importantes, como, por exemplo, que as fissuras iniciadas no material da chapa apresentavam menor energia absorvida no teste, ou seja, eram fraturas frágeis, e conforme propagavam através das chapas, a absorção de energia era intermediária, e ao fim, as chapas tinham uma maior absorção de energia. Depois de plotar os dados e determinar o limite de 20,3 joules, ou 15 pés por libras nas unidades originais, somente 8 das 83 amostras testadas tinham temperaturas de transição dúctil-frágil iguais ou inferiores a 7 graus Celsius. Isso significa que 90% das amostras teriam exibido uma falha frágil, se a temperatura fosse 7 graus ou abaixo dela. Assim, quaisquer pontos fracos dentro do navio poderiam facilmente tornar-se pontos iniciais para fraturas frágeis, em temperaturas de água e ar muito mais amenas do que o esperado, pois as temperaturas de serviço estavam muito abaixo da temperatura de transição dúctil-frágil nominal. E para piorar ainda mais o problema, as estruturas soldadas permitiam que as fissuras se propagassem através de múltiplas placas. As temperaturas de transição dúctil-frágil para as placas testadas dos navios Liberty variavam de menos 4,4 graus Celsius a 66 graus Celsius, uma média em torno de 24,8 graus Celsius. Desse modo, catástrofes como as do navio Liberty desempenharam um papel crucial no avanço da ciência dos materiais. Isso porque as análises detalhadas das falhas permitiram uma compreensão mais profunda da formação e do crescimento das trincas. Essas análises contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento da mecânica da fratura, que originaram as equações da teoria de Griffith, que a gente mostrou aqui no vídeo, como uma área do conhecimento. E até hoje, muitos estudos se concentram em entender como os materiais se comportam em situações de falha, sendo sempre aplicados em situações práticas e que ocorrem no nosso dia a dia. Mas claro que a gente não quer que uma situação dessas aconteça conosco. Pensando nisso, como podemos prevenir que ocorram outras tragédias hoje? Podemos realizar a escolha de aços mais resistentes, testes rigorosos com os materiais, incluindo o de absorção ao impacto, e também aprimoramentos nas técnicas de construção e a seleção criteriosa de materiais. Além disso, no caso da construção naval, projetos robustos são fundamentais.
Isso inclui a construção de cascos duplos, compartimentos estanques e reforços estruturais. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo. Esperamos que tenham entendido a importância da metalurgia mecânica na construção naval e como ela pode ser usada para evitar tragédias no mar. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdos informativos como esse, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!